Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Então vamos aí para a nossa aula de hoje, Capítulo 2, Filosofia da Existência, a Filosofia e sua Crise. Acompanhe conosco aí os nossos slides, nossas explicações. Existência, a filosofia e sua crise é o tema da aula de hoje. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, a palavra crise. Mas se eu lhe perguntasse o significado que ela possui, o que você iria me responder? Poderia surgir várias respostas. Se nós estivéssemos aí em sala de aula, com vocês, eu creio que cada um de vocês iria dar a sua resposta. Mas nós vamos ver com atenção o que o texto, Filosofia e sua Crise, do livro de vocês de ética, nos ensina sobre essa palavra. Acompanhe aí. A palavra crise tem hoje vários sentidos. Entre eles o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Por exemplo, crise de asma, crise psicótica, de ruptura de um equilíbrio, que é a crise nervosa, de um estado de dúvidas, de incerteza, crise moral. Por exemplo, no que nós estamos vivendo hoje, por conta dessa pandemia do coronavírus, muito tem tido nessa crise nervosa, a questão das incertezas, tudo isso seria a crise moral, tá bom? Além de haver o sentido da crise financeira, mas como é ética, voltada para a filosofia, nós estamos abordando, tá? Não a questão econômica. Então, nós percebemos, pessoal, que é um termo com vários conceitos, bastante curiosos. É uma palavra bem antiga, mas nós vamos ver a origem dela. Vamos lá. O termo é originado do verbo grego, tá? Quirino, que tem sentido de separar, triar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Já pensou se você parasse para pensar nas palavras citadas? Sabe que você seria capaz de encontrar exemplos de situação de crise para cada uma delas? O que é que vocês acham? Vocês seriam capazes? Nós vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Separar. Que situação de crise pode ser vivida por uma pessoa que precisa se separar dos amigos, que gosta muito, devido à necessidade de ir embora para uma outra cidade? Que situação de crise você acha que essa pessoa pode viver? Porque ela precisa estar longe, se separar dos amigos e ir embora, tá? Você acha que ela pode passar que tipo de situação, de crise? Falando aqui, de crise vivida por uma pessoa que precisa se separar, os doentes do Covid-19, que pegam esta doença, se separam dos seus familiares, ficam longe. Que tipo de crise eles podem passar, além dos problemas de saúde? Escolher. Que situação de crise pode ser vivida por alguém que precisa fazer uma escolha muito difícil? Nós não estamos falando aqui de crise econômica, tá? Essa crise, pessoal, que a situação de alguém que tem que fazer uma escolha difícil, ela pode passar, como nós falamos no início, por dúvidas, Ela pode também passar por um período de ansiedade por conta da escolha que ela precisa
tomar. Vocês concordam? Explicar. Que situação de crise pode ser vivida por alguém, mesmo estando com a razão, precisa explicar e não é compreendido. Por exemplo, professora, eu vou citar para vocês. Quando alguém é preso inocentemente, ser acusado de algo que você não cometeu, que tipo de crise você pode enfrentar tentando fazer com que as pessoas acreditem que você não fez aquilo, que você é inocente e você não é compreendido? Você pode passar, né, pela ansiedade, pelo estresse, o nervosismo, sim ou não? A crise emocional. Vamos a outros exemplos, né? Interpretar. Como se sente uma pessoa que em certa situação foi mal compreendida, ou seja, não foi interpretada da maneira correta. Por exemplo, você se expressou de uma forma, tá? Mas a forma como você se expressou, falou, você não foi compreendida da forma como você disse, você foi mal interpretada e com isso gerou algum conflito. Que tipo de crise você pode passar com isso? Diversas situações do nosso cotidiano, né, pessoal? Nós podemos perceber, né, que as pessoas vivem tristes, isoladas, querendo falar pouco, outras querendo conversar. Em alguns casos pode ser situações de crise que elas estão atravessando. Viver triste, uma situação que muitas vezes, né, leva a pessoa a se expressar com a tristeza no olhar. A pessoa quer viver isolada, tá? A pessoa quer falar pouco. Outras já querem conversar demais. Por conta de quê? De situações de crise. Por momentos que elas passam, por momentos que elas estão atravessando. Por exemplo, quando perdemos, né, pessoas que nós amamos para a morte, tá certo? A pessoa muitas vezes, né, dentro daquela sua tristeza, se isola, não quer falar com ninguém. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E são muitas situações, tá certo? Do nosso cotidiano. Principalmente, pessoal, no momento que nós estamos vivendo, né? Vamos continuar aí. Como se trata de crises, seja elas quais forem, né, pessoal, faz as pessoas passarem uma situação difícil, de incerteza, de medo. Mas é uma fase passageira para o amadurecimento do ser humano, tá? Hoje nós vivemos, né, essa incerteza e esse medo por conta do Covid-19. É viver no dia a cada dia, com a incerteza, né, desse vírus, com a incerteza se vamos perder alguém que nós amamos por conta desse vírus, se vamos ser acometidos ou não, tá? Mas tudo isso serve para o nosso amadurecimento. É passageiro, pessoal. Vai passar, nós precisamos acreditar nisso. Nós também não podemos, né, passar o tempo todo, o dia todo pensando, tendo essas incertezas, esses medos, tá bom? Porque isso vai gerar crise de ansiedade, crise de depressão, né, de angústia, tá bom? Será que existe uma relação entre crise e filosofia? Existe uma relação, sim, entre crise e filosofia. Nós vamos ver o que o texto vai nos dizer sobre isso. Vamos lá. A filosofia não é para os sábios, nem para os ignorantes. Se nós filosofamos, é porque pouco a pouco nos descobrimos homens solitários, desprovidos de certezas, carentes, mas desejosos da consolidação do saber. Vocês entenderam? Quando ele fala que a filosofia é para os sábios, que não é para os sábios nem para os ignorantes, né?
Porque se a gente acaba filosofando, tá certo? Pouco a pouco nós vamos descobrir pessoas, homens, né, solitários, pessoas desprovidas de certeza, pessoas carentes, os seus desejos de consolidar o seu saber, tá certo? E o que nós podemos concluir com esse trecho, né, desse texto? Reflita aí, o que você pode tirar de conclusão desse trechozinho do texto que nós acabamos de citar. O filósofo é carência, desejo de sabedoria, mas também sentimentos amigáveis com relação ao saber. A filosofia é a expressão mais nobre deste amor. Lindo, né, pessoal? É bonito? Nós estamos em uma aula de ética, onde nós estamos falando da existência, né, da filosofia, tá? E a crise, tá certo? Você concorda que a filosofia é uma expressão de amor ao saber? É uma pergunta. Você concorda? A filosofia é uma expressão de amor ao saber. O que é que você acha? Será que a filosofia ela é uma expressão de amor? O que é o amor para vocês? O que é o amor? Como é que eu posso expressar o meu amor por alguém, o meu sentimento? Será que é só falar, eu te amo? Ou será que este amor ele tem que ser demonstrado com as nossas ações, com as nossas atitudes? Dizer que ama alguém só de palavras e não trazer, né, as atitudes e as ações deste amor. Porque amor, né, é querer o bem-estar do outro, é o cuidar, é o zelar, é o compartilhar, tá certo? É se preocupar com o outro. Por isso que ele diz a filosofia, né, ele faz uma interrogação e deixa para vocês. A filosofia é uma expressão de amor ao saber, né? Esse saber adquirido, tá certo? Nós falamos aqui que este amor, ele é medido, né, de várias maneiras, não só nas palavras, mas principalmente nas ações e nas atitudes. Estamos falando muito, né, desse momento em que o mundo todo, né, está passando com esta crise, tá? Que esta crise que o mundo passa é uma crise econômica, financeira e também uma crise social, tá certo? Uma crise onde as pessoas estão sofrendo da ansiedade, do medo, do preconceito, né? Da falta de seus direitos, tá certo? Ok? Por isso que é mais do que na hora, pessoal. Além de expressar, demonstrar o amor, tá certo? Ao saber, as pessoas que convivem conosco, né? Demonstrar esse amor no dia a dia. Porque muitas vezes a gente tem as oportunidades e a gente deixa passar, né? Eu espero ter contribuído com vocês nessa aula de hoje. Nós estamos encerrando mais uma aula de ética, tá? São assuntos bem filosóficos, né? São assuntos que realmente nos intrigam, que a gente precisa parar, né, para refletir constantemente, tá certo? Na existência da filosofia, a crise em que as pessoas estão passando hoje em dia consigo mesma, a falta de amor, falta de compreensão, tá certo? O medo, a ansiedade, que digamos que a sociedade, nós, né, estamos sendo acometidos nesse período, tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês possam continuar acompanhando, né, as agendas, as videoaulas. O pessoal estão sendo preparado com muito amor, tá certo? Cada aula, cada professor tem se esforçado para levar para vocês, né, conhecimento, tá? Para que a gente possa continuar mantendo a nossa escola viva,
para que vocês possam continuar tendo acesso, né, a uma educação de qualidade, tá? Então, colabore conosco em suas disciplinas, suas matérias, com suas atividades. Tirem suas dúvidas, tá? Entrem lá no Classroom, tá bom? Possíveis dúvidas, nós estamos aqui para responder a vocês, interagirmos junto. Eu quero desejar que vocês possam ficar bem e que logo mais, eu creio, pessoal, tudo isso vai passar e nós vamos poder, né, sair desta crise, tá bom? E nós vamos voltar com as nossas aulas presenciais e o nosso contato pessoal. Fique com Deus e até a nossa próxima aula de ética. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.